Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A exposição de hoje vai ser um pouco diferente das anteriores, porque até aqui nós estávamos estudando as fontes intelectuais da ideologia multicultural, diversitária, pós-moderna, ou sessenta-oitista, ou como queiram chamar. E agora, quando nós entramos no estudo do fenômeno da igreja, o que se passou com a igreja nesse período, não se trata mais de fontes intelectuais, mas de uma transformação estrutural profunda que afetou toda uma organização e que, evidentemente, isso transcende muito o problema das fontes intelectuais. Pode-se estudar também as fontes intelectuais internas da igreja que provocaram essa mudança, mas isso eu acho que nos levaria longe demais. Eu não sei se eu vou desenvolver isso depois ou não, mas por enquanto eu vou me ater a uma descrição geral do fenômeno. E esse fenômeno importa para os acontecimentos da década de 60, porque foram eles que desarmaram antecipadamente toda a resistência possível a esta vamos dizer, revolução cultural e depois semi-revolução política, que eclode em 68, mas que já estava preparada de antemão. De modo que eu posso dizer que as teses que eu estou tentando enunciar aqui são: primeira, os acontecimentos de 68 nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, etc., não foram nenhuma surpresa. Eles já estavam preparados desde a década de 50. De modo que, do ponto de vista da conquista da hegemonia intelectual, a década decisiva foi 50 e, na verdade, todo o pós-guerra, e não os anos 60. Os anos 60 são mais o lado, vamos dizer, mais brilhante, o lado mais midiático da coisa, e não o processo profundo. Essa é a primeira tese. A segunda tese é que, por duas vezes, uma proposta revolucionária que prometia liberdade, um mundo melhor, etc., etc., ela acaba oferecendo exatamente o seu oposto. E, no caso da revolução diversitária, aquilo que começa com tons francamente socialistas termina numa apoteose do grande capitalismo, que é o que nós estamos vendo hoje. É isso. E esse capitalismo, por sua vez, ele absorveu meios de ação que são próprios do socialismo e os pôs a trabalhar para si mesmo, criando, então, a sociedade administrada, na qual embora a iniciativa central não seja estatal, mas seja de grandes grupos econômicos, todos os aspectos da vida social estão, de algum modo, sob controle, pelo menos idealmente. É isso que eles querem chegar. Não chegaram ainda, talvez não cheguem nunca, mas esse é o projeto. E a terceira tese é que, por exemplo, no que diz respeito ao marxismo, existem debates vulgares, populares, nos quais o pessoal que é de direita culpa a própria ideologia marxista, o seu caráter truculento, por tudo que sucedeu na União Soviética, por todo, vamos dizer, o fenômeno do Gulag, do Laogai na China, os 100 milhões de mortes, etc., etc. E diz, não, isso aí já foi o próprio Karl Marx que pregou isso, eles queriam isso. E o pessoal da esquerda responde que foi tudo devido a alguma traição, algum acidente de percurso, ou até culpa dos adversários, como, né, mais ou menos o raciocínio do Himmler, né? Esses malditos judeus que nos obrigam a matá-los, né? É um raciocínio mais ou menos do mesmo tipo. Essa discussão está completamente deslocada, porque os dois lados estão aí supondo uma espécie de voluntarismo, supondo que as ações humanas, que se prolongam às vezes por muitas décadas, todas refletem um propósito, um plano consciente, deliberado, seja da parte dos comunistas, seja da parte dos seus adversários, e sem contar com o fenômeno seguinte, que é aquilo que dizia Hegel, de que toda e qualquer ideia, quando sai do papel para entrar no plano da ação histórica, ela se converte no seu oposto. Eu não digo que isso seja uma regra geral, universal, mas você supõe o seguinte: o sujeito está fazendo aqui o cálculo para uma ponte. E
na forma material que a ponte vai adquirir depois de construída, não estão só as formas e linhas planejadas pelo engenheiro, mas estão também os seus erros de cálculo. Esses erros de cálculo se incorporam num objeto material, tendo, portanto, consequências materiais, embora eles não estivessem no plano. Então, nos dois casos, o que nós vemos, tanto no caso do marxismo clássico, quanto no caso da Revolução Diversitária, nós vemos contradições internas contidas na proposta ideológica e, evidentemente, invisíveis para os seus formuladores, que acabam tendo consequências materiais, às vezes maiores até do que o conteúdo explícito da proposta. O sujeito quer fazer uma coisa, mas ele faz outra, porque essa outra está, de certo modo, embutida, sem que ele perceba, na lógica da sua proposta. Isso, evidentemente, não isenta ninguém da culpa de tudo que aconteceu, mas essa culpa assume, por assim dizer, uma nova forma. A forma é a seguinte: são pessoas que se metem a interferir no curso da história, imaginando que o compreendem, que o dominam, mas estão muito abaixo do problema. Então é uma espécie de uma presunção quase demoníaca de dirigir o curso das coisas, sendo que eles nem mesmo compreendem esse curso das coisas. Ninguém pode compreender o curso das coisas antecipadamente. Nós o compreendemos porque nós já vimos o que aconteceu, nós podemos agora retroagir e examinar os fatores que estavam em jogo. Se bem que, no caso do marxismo clássico, nós observamos que essas contradições já eram visíveis na sua formulação originária. E algum observador atento poderia tê-las percebido e apontado em tempo. Isso não aconteceu. No caso da Revolução Diversitária, nós estamos vendo a mesma tragédia se preparar de novo. Quer dizer, você tem um plano imenso de escala global, só que enormemente mais complicado que o projeto marxista, e que já vem com a sua contradição interna embutida. E isso é o que eu pretendo demonstrar aqui. Então, quando entramos aqui no fenômeno das mudanças da Igreja Católica, nós não estamos lidando mais apenas com fontes intelectuais, mas com um processo real. Isso quer dizer que esta parte é um pouco diferente das outras. Depois, nas partes seguintes, onde vou examinar a antipsiquiatria, Bertrand Russell, etc., voltamos ao estudo de fontes intelectuais. Então eu vou ler aqui para vocês e comentar esta parte. Se no Brasil a esquerda revolucionária católica teve atuação intensa nos movimentos de 1968, no restante do mundo ela preparou o terreno para eles desde a década anterior, desarmando cultural e psicologicamente as resistências, e nas décadas subsequentes ajudou a assegurar a continuidade do espírito de 68. A infiltração de agentes comunistas no clero católico já havia começado na década de 20, mas a partir dos anos 50 do século 20, a política do Estado soviético, dos seus serviços de inteligência e dos obedientes partidos comunistas de todo o mundo para com a Igreja Católica foi ficando cada vez mais parecida com aquela propugnada por Antônio Gramsci. Não combater a Igreja, mas ocupá-la desde dentro e fazer dela um instrumento da estratégia comunista. Se você investigar nos escritos de Lenin, você vai ver que ele tinha uma ideia bastante sutil a respeito de como combater a Igreja Católica. Ele dizia: não adianta você combater as doutrinas, nós temos aqui ir derrubando a sociedade de classes na qual, segundo ele, se apoia o poder da Igreja Católica. Quer dizer que ele viu um pouco ao contrário do que Antônio Gramsci via. Ele dizia que a dominação de classe se apoiava na Igreja Católica. Então, Lenin dizia: nós precisamos destruir a sociedade de classe para destruir a Igreja Católica. Antônio Gramsci dizia o contrário. Precisamos destruir a Igreja Católica para chegar depois. Vamos continuar aqui. Então, tanto o Gramsci quanto o Lenin tinham a mesma ideia de
infiltrar agentes na Igreja Católica em vez de combatê-la apenas desde fora. Mas o Lenin achava que a coisa decisiva era o seguinte: você solapando a sociedade de classe, você ia solapar a Igreja necessariamente. E o Antônio Gramsci achava que isso era impossível, porque a resistência fundamental, segundo ele, não era da ordem do poder político e econômico, mas da ordem do poder cultural. Então precisava primeiro atacar a Igreja, demolir a Igreja, para depois você atacar o capitalismo propriamente dito. Agora, a partir dos anos 50, a política soviética foi se tornando cada vez mais parecida com a ideia do Antônio Gramsci, né? Quer dizer, o objetivo prioritário era a Igreja Católica, o cristianismo em geral, mas sobretudo a Igreja Católica, e devia ser combatida por meio da infiltração e ocupação por dentro. Só que Stalin já havia pensado nisso desde a década de 20 e começa então a vasta operação de infiltração de agentes comunistas nos seminários. Isto na base daquilo que ele chama toupeira. Toupeira quer dizer um sujeito que você infiltra lá e deixa ele lá durante anos. Ele não faz nada, ele só está lá para esperar a ordem. Enquanto isso, ele vai se adaptando àquele meio, né? Agindo como se fosse uma pessoa normal, um seminarista como qualquer outro, e aguardando a ordem que via da KGB. Essa ordem pode vir 10, 20, 30 anos depois, né? Então, não sei se os dirigentes soviéticos andaram lendo os cadernos do cárcere antes da sua publicação no Ocidente, ou se houve uma convergência espontânea de ideias. Mas, qualquer que fosse o caso, o projeto gramsciano se harmonizava espontaneamente com o longo trabalho de infiltração que já vinha sendo feito desde o tempo de Stalin. Para fazer uma ideia da amplitude desse esforço, uma única agente, Bela Dodd, confessou ter infiltrado mais de 1.000 comunistas nos seminários católicos entre os anos 20 e 40. Você imagina, quando chega no tempo nos anos 60, esse pessoal tem muitos ali que já são bispos, outros podem ser até cardeais, pelo menos são professores de seminários, são gente influente dentro da igreja. Quer dizer, eles já são a liderança do novo clero, né? Jovens formados na mais estrita disciplina soviética, preparados para levar uma vida dupla por décadas até que viesse da KGB a ordem para entrar em ação. O que também é certo é que as esferas mais altas da hierarquia da igreja já estavam repletas desses agentes soviéticos muito antes de que intelectuais católicos começassem a falar de diálogos entre marxistas e cristãos, que acontece no começo da década de 60, propriamente dita, com Roger Garaudy e outros. E é impossível que uma coisa não tenha influenciado a outra. Quer dizer, você vê, os caras começam a infiltrar agentes comunistas no seminário na década de 20 e vai indo e botando cada vez mais gente. De repente aparece um negócio de diálogo de marxistas e cristãos. Existe um interessante artigo do Leonardo Boff, nós não vamos comentar ainda a teologia da libertação, mas ele não está falando da teologia da libertação, está apenas falando de marxismo, onde ele defende essa ideia do diálogo que estava sendo propugnada na Europa, sobretudo pelo Roger Garaudy, que ficou famoso com um livro que foi publicado no Brasil com o título de Perspectivas do Homem, e que, parênteses, o Garaudy no fim acabou não ficando nem marxista nem cristão, ele aderiu ao Islã, né? Ao Islã e ao negacionismo do Holocausto. Mas, de qualquer modo, foi um homem que teve uma influência enorme, né, na época. Então vamos estudar o Roger Garaudy, vamos estudar depois, e o Leonardo Boff também. Mas nesse artigo, o Boff conseguia argumentar tão requintadamente em favor de uma abertura cristã para o marxismo, onde ele dava por pressuposto que o marxismo era uma ciência social. Mas esta ideia não teria, evidentemente, nenhuma repercussão na igreja se já não tivesse havido essa infiltração desde, no caso, 40 anos antes. 40 anos antes, né? Quer dizer, você imagina, né, o seminarista que chega lá nos anos 20, com 18, 19 anos, na década de 60 ele tem 60 anos, meu Deus do céu.
Então, provavelmente já é uma pessoa de certo destaque na hierarquia. Quando você vê a divisão de forças no Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II começa em 62, você vê a divisão de força, a maioria dos representantes conciliares estavam decididamente na esquerda. Quer dizer, como aconteceu isso de repente? Né? O que também é certo, sem que seja preciso investigar aqui os caminhos variados e tortuosos que levaram da causa ao efeito, 3 resultados espetaculares e irreversíveis dessa operação já apareceram no começo dos anos 60. 1. O Pacto de Metz, que subjugaria o Concílio Vaticano segundo aos interesses soviéticos. 2. A transformação da Companhia de Jesus numa força decididamente pró-comunista e antipapal. O fenômeno mais espantoso no meio de tudo isso. E 3. O surgimento da teologia da libertação, que após um esforço de várias décadas submeteu praticamente a América Latina inteira ao domínio dos partidos comunistas e pró-comunistas associados de perto às gangues de narcotraficantes. Tudo isso começa nesse longo processo de infiltração. Você vê, o pessoal comunista pensa a longo prazo. Se no meio desse processo o próprio regime comunista caiu, eu digo, o regime comunista caiu, mas essa operação não parou. Ela nem poderia parar. Né? Então, em primeiro lugar, vamos estudar o tal do Pacto de Metz. Muita gente sabe que isso acontece, mas não consegue avaliar o verdadeiro sentido deste acontecimento. O chamado Pacto de Metz não foi um fato da ordem intelectual, e sim propriamente política, não podendo, portanto, entrar na lista das fontes intelectuais do sessenta-e-oitismo. No entanto, é imprescindível mencioná-lo aqui, porque nada revela melhor que ele, já 6 anos antes das rebeliões estudantis, o estado de total rendição da elite ocidental, católica no caso, à autoridade intelectual de seus inimigos. Isso eu afirmo, foi uma rendição total e irreversível. Eu vou mostrar por quê. Sem ele, fica difícil compreender a subsequente falta de resistência das lideranças cristãs, especificamente católicas, ao avanço da ideologia diversitária. Em agosto de 1962, reuniram-se na residência do padre Lagarde, capelão do convento de Metz, França, um representante da Cúria Romana, cardeal Tisserand, e um da Igreja Ortodoxa Russa, o metropolista Nicodim, para discutir um acordo proposto por João XXIII. O Papa queria que 2 representantes da Igreja Ortodoxa Russa estivessem presentes à Assembleia Plenária do Concílio Vaticano II, marcada para o 11 de outubro seguinte. E incumbiu Tisserand de discutir com Nicodim os termos e condições que o governo soviético imporia para liberar a viagem deles a Roma. O acordo final, tal como foi noticiado pela imprensa de Metz e pelo jornal comunista France Nouvelle, em 16 de janeiro de 1963, deixa bem claro que termos e condições foram esses. O governo de Moscou permitiria a ida de 2 representantes da Igreja Ortodoxa a Roma, desde que o Papa se comprometesse a proibir qualquer crítica ao comunismo ou ao regime soviético ao longo de todo o concílio e nos documentos subsequentes. Tisserand, em nome do Papa, aceitou, e qualquer um pode verificar nas atas e documentos suplementares do concílio que nenhuma palavra se disse contra uma coisa ou a outra. Sucessivas reivindicações de bispos que exigiam uma declaração conciliar contra o comunismo foram rejeitadas e nem entraram em discussão no plenário. É evidente que o Pacto de Metz foi noticiado ali na imprensa de Metz e na imprensa comunista. A grande mídia nunca noticiou nada. Esse foi o fato fundamental que determinou todo o rumo das coisas no concílio. Você vê que esse negócio de fake news não é de hoje também, né? Em consequência, o termo anticomunismo acabou por desaparecer dos sermões e do ensino católico em praticamente todas as igrejas e seminários do Ocidente. E as vozes dos discordantes foram tão drasticamente abafadas que a maioria deles acabou preferindo se refugiar na facção dissidente liderada por Dom Marcel Lefebvre, o qual viria depois a ser excomungado, totalmente marginalizado. Quando, 16 anos depois, o Papa João Paulo II tentou ressuscitar o discurso anticomunista, só obteve audiência favorável nos países do leste europeu, que bem sabiam do que ele estava falando. Mas foi duramente criticado por toda a grande mídia ocidental
e não conseguiu mudar em nada a conduta da maior parte do clero católico, já habituada ao anticomunismo conciliar. Isso não mudou até hoje. Para entender o peso decisivo que esses fatos tiveram nas décadas subsequentes, é preciso levar em conta os seguintes antecedentes. Coisa que eu nunca vi ninguém dizer em parte alguma. Nem o pessoal tradicionalista investigou esse pedaço da coisa. Desde que surgiu o movimento comunista, a Igreja viu nele o seu principal inimigo e ele retribuiu vendo exatamente o mesmo nela. Todos os papas, de Pio IX, 1846 até 1878, o reinado dele, até Pio XII, 1939, 1958, haviam condenado o comunismo da forma mais veemente e inequívoca. Pio IX chamou-o de o mais iníquo dos planos. Leão XIII de horrível deformidade. Pio X de agitação tumultuosa e estéril. Pio XI de fundamentalmente contrário à verdade cristã. Bento XV disse que a condenação do socialismo nunca deve ser esquecida e Pio XII prometeu que a Igreja iria lutar essa batalha até o fim. Milhares de livros católicos, muitos de autores eminentes como Georges Bernanos, François Mauriac, Gilbert Chesterton, Jacques Maritain, Dietrich von Hildebrand, Romano Guardini, ecoaram essas lições e a fizeram chegar a todas as paróquias, a todos os seminários, a todas as escolas, publicações e estações de rádio católicas em todo o mundo. Nossa Senhora em pessoa, nas aparições de Fátima, havia advertido contra os erros da Rússia, que ameaçavam se alastrar pelo mundo. Nada poderia ser menos previsível do que uma súbita promessa de silêncio obsequioso. Logo seguida por inumeráveis manifestações de simpatia, apoio e adesão explícita da parte de tantas autoridades católicas. Ou seja, absolutamente nada na história pública da Igreja na primeira metade do século XX poderia deixar antever que isso ia acontecer. De repente nós vamos prometer não falar mal do comunismo, não vamos falar mal dele no concílio e nunca mais vamos falar nada. 2. A Igreja Ortodoxa Russa, na época, estava sob total controle do governo de Moscou e repleta nas suas altas hierarquias de agentes do serviço de inteligência soviética. O próprio Nikodim, conforme se demonstrou depois, quando da transcrição dos arquivos Mitrokin, era um agente da KGB. Quer dizer, o senhor que estava conversando com o cardeal Tisserand lá em Metz era um agente da KGB. Não era um diálogo entre aqui a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Não, era o diálogo da Igreja Católica com a KGB. Esse arquivo Mitrokin era um funcionário que era encarregado de fiscalizar a transmissão dos arquivos da KGB quando a KGB mudou de edifício. Eram, assim, 8 bilhões de dossiês. A mudança levou 12 anos, uma coisa assim. Não a construção, mas a mudança. E o Mitrokin era o encarregado da equipe que fiscalizava o conteúdo das pastas para ver se chegou lá direitinho. E ele levava os documentos para casa e de noite ele copiava. E ficou copiando durante 10 anos. Depois fugiu para a Inglaterra e achou esse historiador inglês, Christopher Andrew, e publicou 2 livros enormes com os arquivos Mitrokin. Era mais que evidente, portanto, que quaisquer enviados russos ao concílio estariam lá como homens da KGB e não como representantes de uma igreja. Ou seja, o que o João XXIII convidou para vir para o concílio foram agentes da KGB. Ele não sabia que era agente da KGB, impossível que não soubesse. Com acesso não somente às Assembleias Gerais, mas a grupos de trabalho e conversações privadas com bispos e cardeais. Houve alguma conversação sobre, vamos dizer, união das igrejas, essa coisa no concílio com os russos? Nada. Então eles estavam lá para quê? Apenas como observadores? Observadores e ouvintes, ou seja, eles estavam lá para espionar. Só que, em vez de o governo soviético retribuir esse favor inaudito, quer dizer, manda 2 caras da KGB para nos espionar aqui, ele ainda recebia, pela amabilidade de aceitá-lo, um segundo presente, maior ainda, a total imunidade a críticas. Ou seja, não é que a Igreja Católica obteve alguma coisa de outra em troca. Não, ela deu 2 de presente sem receber nada em troca. Quer dizer, abriu as portas para agentes da KGB e, em cima disso, ainda ofereceu a chance de nada dizer contra o comunismo.
nem durante nem depois do concílio. Porque é evidente que todo o discurso católico nas décadas subsequentes foi todo determinado ou pelo concílio ou pela resistência às decisões conciliares. Só que a resistência era marginal, era Dom Lefebvre, essa gente toda. Então, praticamente tudo que a Igreja Católica oficialmente falou nas décadas seguintes veio do concílio. O que havia de anticomunismo no concílio? Nada. Portanto, no discurso geral da Igreja também não havia. É a mesma coisa que dizer, o concílio baniu o anticomunismo do discurso católico no mundo inteiro. Não houve negociação, não houve troca. Houve uma dupla, voluntária e injustificada rendição a um inimigo que, acossado por dificuldades econômicas, pelas rebeliões dos países satélites e pela epidemia mundial de defecções de intelectuais comunistas, desde a divulgação dos crimes de Stalin, não estava, para dizer o mínimo, no auge do seu poder de barganha. Ainda tinha havido a crise dos mísseis em Cuba, em que Khrushchev foi obrigado a retirar os mísseis. Então, aquilo não era um grande momento para a União Soviética, ela não estava assim, com a corda toda, quer dizer, ao ponto de poder exigir alguma coisa de Roma. Não foi exigida nada. A Roma ofereceu tudo, deu tudo.